Boa tarde. Hoje a gente vai dar continuidade aí na unidade 2, a parte de estatística descritiva. Então a gente vai começar, né, como eu já disse para vocês, o que diferencia esse curso do curso de experimentação é que aqui a gente vai aprender a descrever os dados, fazer médias, variâncias, né, trabalhar com os dados, mas a gente não vai aprender tipo a inferência, falar se aquele conjunto é melhor, é pior, não é isso que a gente vai aprender aqui na disciplina. Então a gente vai gastar um tempinho aí maior com essa parte de estatística descritiva, que é uma parte bem importante, tá, do curso. E vamos então dar início aí à parte. Então a estatística descritiva, ela é a parte aí da estatística que possui a finalidade de organizar, apresentar, descrever os dados coletados. Esses dados podem ser de natureza discreta ou contínua, como a gente já viu lá na unidade 1, sem fazer nenhuma inferência sobre a população. Ou seja, nós vamos calcular a média, nós vamos calcular o coeficiente de variação, mas não vamos inferir um resultado, né, inferir sobre esse resultado que a gente tem. O que a gente precisa para fazer esse procedimento de estatística descritiva? Primeiro, definir o problema. Então, qualquer análise que você for fazer, qualquer experimento, a primeira coisa que você tem que fazer é definir o seu problema. Para quê? Para aí você começar a ver como você vai desenvolver essa estatística. Segundo passo, planejar o experimento. Né? Muitas vezes as pessoas fazem um experimento sem planejar ele antes. Vão lá, apenas coletam os dados, chega na hora de fazer análise, não tem como você fazer nada com aquele experimento coletado. Terceiro passo é a coleta. No caso aqui, como é uma disciplina mais simples aí, você pode coletar diâmetro, você pode coletar a altura das árvores, tá? Depois vem a parte mais importante. Depois que você coletou, anotou, digitou os dados, o que você fez? Você tem a crítica dos dados. A crítica é você fazer gráficos, tabelas, observar os gráficos, pedir para outra pessoa olhar e verificar se não há nenhum dado digitado errado. É normal que isso aconteça, tá? Essa questão de você digitar, de você fazer alguma análise errada. Depois você vai apresentar os dados através de uma série estatística, de uma tabela, de um gráfico, que a gente vai ver aqui na disciplina, e descrever os dados, tá? Fazer uma análise descritiva. Você pode fazer, você pode mostrar esses dados que você tem em forma de tabela, que é o que a gente tem aqui. Então a gente tem, ó, o título da tabela, que é o que explica a tabela. Aqui são as informações sobre os dados coletados, né, aqui dentro, lembrando que a tabela ela não tem linhas verticais, ela só tem linhas horizontais e não tem linhas separando os dados, tá? Linhas sempre nos cabeçalhos, tá? Você vai colocar a fonte de dados, se a fonte de dados for sua, você pode colocar a coleta de dados próprias ou não precisa colocar a fonte quando a fonte é do próprio pesquisador. E como eu já disse, as tabelas não podem ter linhas verticais e nem podem ser fechadas nas laterais. E aquela mesma tabela, a gente vai representar aquela num gráfico, tá? Então, o gráfico, a gente também tem o título do gráfico, que vai explicar o gráfico. A gente tem, né, as informações aqui no meio. Então, aqui a gente tem o eixo das ordenadas, com a frequência, o eixo das abscissas. Aqui nós temos uma legenda, né? A fonte, né, onde os dados foram coletados, que pode, se for coleta própria, pode não ter essa parte aqui. E depois a legenda, que vai expressar os significados aí das cores das barras. A gente tem alguns conceitos aí de estatística descritiva que são conceitos bem importantes aí para o curso. A primeira são os dados brutos. Os dados brutos são aqueles dados que você coleta, mas que não foram numericamente ordenados, ou seja, os dados que você coleta na planilha e digita. Esses são os dados. O rol é você pegar esses dados brutos e ordenar eles de forma crescente ou forma decrescente. A amplitude total é a diferença entre o maior e o menor valor do rol, ou seja, o maior valor que eu tenho de dados e menos o menor. Então, vou dar um exemplo. Você tem todos esses números aqui, tá vendo? Ó? De 1, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 8 com 5 colunas aqui, você tem 40 números.
Então, isso aqui a gente vai chamar de dados brutos. Você colocou eles em rol, tá? Então, você colocou eles em ordem, tá? Crescente, nesse caso, poderia ser decrescente também, você que define. E a amplitude total vai ser o maior valor menos aqui o menor valor que eu tenho. Aí você tem o intervalo de classe. Tá? O intervalo de classe é o intervalo disjunto em que subdivide-se o intervalo total do conjunto de valores observados da variável de estudo. Muitas vezes a gente chama apenas de classe. Existem 4 tipos. Tá? A gente tem esse daqui, que ele é um intervalo é fechado à esquerda e à direita. A gente tem esse aqui, que o intervalo é aberto à direita e à esquerda. A gente tem esse aqui, que o intervalo é fechado à direita e aberto à esquerda. E esse aqui, que o intervalo é fechado à esquerda e aberto à direita, que é o que a gente mais usa. Então, o que a gente mais utiliza aqui é o T, tá bom? É esse intervalo aqui. Por quê? Vou mostrar para vocês quando a gente determinar as classes. Como que a gente faz essa distribuição de classes? Através da distribuição de frequência. Então, é um arranjo. O que é distribuição? É um arranjo dos valores observados em uma tabela com suas respectivas frequências. Então, o número de classes a gente vai apresentar por K, e a gente vai utilizar aqui na disciplina a fórmula de Sturges. Existem N formas de você achar o K, a gente vai trabalhar com a fórmula de Sturges, que o K é 1 mais 3,3 vezes log de N, onde N representa o número de elementos que eu tenho, e o K é o número de classes. Né? A amplitude de classe, não confundam com amplitude total. A amplitude de classe é apresentada por H e ela é amplitude total dividido pela classe. Tá? Então vamos fazer o seguinte. O limite de classe é o limite inferior e o limite superior de cada classe, ou seja, é os extremos do intervalo de classe. E a amplitude de classe, né, é a diferença entre o limite superior e inferior de cada classe. A gente também pode obter dessa forma. Vamos dar um exemplo. A amplitude total a gente já viu no nosso exemplo, que é 25 menos 9, que é 16. Uma dica que eu dou bastante é que vocês peguem aqueles dados e anotem. E aí vocês vão vendo o que vai acontecendo em cada parte dessa aqui. O número de classes vai ser 1 mais 3,3 vezes log de n. 1 mais 3,3 vezes log de 40 vai dar 6,28. E eu vou aproximar para baixo. Tá? Você sempre tem que aproximar por um inteiro. Você não consegue número de classes valores decimais. Você sempre vai precisar fazer com um número inteiro. Então, é o número inteiro mais próximo do obtido. E a amplitude de classe vai ser a amplitude total vezes esse aqui. Por que eu aproximei aqui para 3? Por quê? Porque se eu diminuo aqui, para que caibam todos os elementos, eu vou então aumentar isso aqui e vou aumentar por um valor inteiro. Poderia usar 2,5? Poderia, mas aí ficaria quebrado os valores depois. Então eu preferi colocar um valor inteiro. É uma regra para isso aqui? Não, não tem uma regra. Vamos supor que aqui tenha dado 6,28. Você pode aproximar para 7. Na disciplina, para facilitar esse processo, porque o que eu quero é o entendimento de vocês, as classes a gente sempre vai aproximar para baixo e a amplitude de classe sempre aproximar para o inteiro maior. Tá? Mas isso para a disciplina. Num trabalho que você for fazer, o que você realmente tem que fazer é tentar mexer no número de classes e no tamanho, né, na amplitude de classe, que é o tamanho de cada classe, até você conseguir colocar todos os dados. Então, a gente sempre vai arredondar aqui na disciplina para cima. Então, eu tenho aqui, tá vendo? Ó, 25 e 9. Por que eu escolhi começar com 9? Porque o 9 é o valor menor que eu tenho. Então, o 9, vocês viram que eu coloquei ele fechado. Por que fechado? Porque aqui eu tenho, ó, 9 fechado e o 12 está aberto. Isso quer dizer que o 9 é incluído nessa classe. Mas o 12 não está incluído aqui, ele está incluído na classe de baixo. Porque se eu colocasse fechado aqui e fechado aqui, ele estaria incluído tanto em cima como abaixo. Tá? Ele estaria tanto incluído aqui como aqui.
Então eu fiz. A classe vai de 3. Então 9 mais 3, 12. 12 mais 3, 15. 15 mais 3, 18. 18 mais 3, 21. 21 mais 3, 24. 24 mais 3, 27. Se porventura o último número aqui fosse 25 e a gente fizesse desse jeito, não estaria incluído. Então, nesse caso, você pode terminar a classe desse forma, mas só para terminar. Então, se você observar aqui, a gente tem 6 classes, de 3 em 3. Se você fizesse de 2 em 2, não daria, tá? Então, por isso, a gente vai trabalhar aqui dessa forma de arredondamento. Mas, como eu falei, quando vocês estiverem fazendo qualquer trabalho, vocês têm que dar uma verificada nesse ponto. Então, aí a gente tem o limite de classe, tá? Vamos falar aqui, ó, da primeira classe. Vai de 9 até 12, tá vendo? O limite inferior, 9, 12. A amplitude de classe de 12 menos 9 é 3. Se você fizer qualquer amplitude, é 3. O ponto médio é o ponto do meio da classe, tá? Então, no ponto médio, nesse caso aqui, ó, 9 mais 12 é 21, sobre 2, 10,5. Então, 10,5. 12 mais 15, 17, dividido por 2, 13,5. E assim sucessivamente. A frequência, tá, é o número de vezes que um valor x foi observado. E a frequência acumulada é a frequência até aquela classe. Então, eu vou dar um exemplo aqui do ponto médio da primeira classe, tá vendo? Ó? Você pode calcular pela fórmula limite inferior mais superior sobre 2 ou por essa. Então, aqui vai ser 9 mais 12 menos 9 sobre 2 dá 10,5. Na segunda classe, vai dar 13,5. Na terceira classe, vai dar 16,5. Na quarta classe, vai dar 19,5. Na quinta classe, vai dar 22,5. E na última classe, vai dar 25,5. Aí você tem a fórmula da frequência relativa simples, que é Fi sobre N, e a frequência acumulada sobre Fi sobre N, Fi sobre N. Aí fazendo isso aqui, o frequência relativa simples é o quociente entre a frequência absoluta e o número de observações, então vai ser 5 sobre 40, né? Ou decimal, ou multiplica por 100, 12,5. E a frequência acumulada é só dividir. Então, como que eu achei aqui? Então, tá vendo? Ó, eu tenho aqui a frequência. Então, eu tenho ó, de 9 a 12. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Número de classes correto. Frequência 12 menos 9. 12 mais 9. 12 menos 9, 3. 15 menos 12, 3. 18 menos 15, 3. 21 menos 18, 3. 24 menos 21, 3. 27 menos 24, 3. Centro de classe, 12 mais 9, 21, dividido por 2, 10,5. E assim vai fazendo sucessivamente. Como que eu acho a frequência simples? Vou colocar só um exemplo para vocês. Ó. De 9 a 12, ó. Contando 9, contando 9. Contando 9, excluindo 12, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Aí o outro é de 12 a 15, ó. O 12 entra na próxima classe, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se você olhar lá, ó, o primeiro é 5, o primeiro é 5, tá? 8, 9, 10 e assim sucessivamente. Esse daqui, ó, 5 sobre 40 dá 0,125. 8 sobre 40 dá 0,200. Se eu multiplicar por 100, dá. A frequência acumulada é só eu pegar o 5, 5 mais 8, 13, 13 mais 9, 22, 22 mais 10, 32, 32 mais 5, 37, 40. E a frequência acumulada é só dividir isso aqui por 40 e multiplicar por 100. Com isso, então, a gente encerra essa primeira parte aí da disciplina e a gente vai ver, então, a parte de gráficos agora.